Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento também todos os nossos amigos que nos têm acompanhado. Estamos aqui em mais um dia, tendo a oportunidade de desfrutarmos de uma vida diária com Deus. Eu quero hoje, meus irmãos, rapidamente trazer a meditação da palavra do Senhor. É um versículo bem conhecido que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Vou ler apenas o versículo de número 12, em que assim diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Exaltado seja o trono do Senhor. E que o reino de Deus possa vir habitar em nossas vidas diariamente. E que a sua vontade possa ser feita. Meus queridos irmãos, eu quero hoje conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Gostaria de começar dizendo, de acordo com o versículo, que a palavra de Deus é viva. Meus queridos irmãos e amigos, se você talvez já passou por experiência de ir em um psicólogo, um terapeuta, ou mesmo conversar com algum amigo acerca de algum conselho, acerca de alguma dificuldade que você estava passando, de uma palavra de conforto, ou talvez de uma palavra de correção. E isso é diário em nossas vidas. Constantemente nós precisamos nos aconselhar com alguém, nos abrirmos com alguém. Porém, meus queridos irmãos, quando nós deparamos com a palavra de Deus, a palavra de Deus ela causa um efeito em nossa vida. É impossível a pessoa que ouve a palavra de Deus ela ficar neutra diante disso. Mas por quê? Porque como o texto diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. O que isso significa? Uma espada de dois gumes ela tem fios que cortam dos dois lados. E se nós pararmos para pensar, nós analisarmos o efeito da palavra de Deus, nós vamos perceber que algumas pessoas, ao ouvirem a palavra do Senhor, elas se rendem a Cristo. A palavra entra no coração delas, discerne os pensamentos dela como se a palavra revelasse toda a vida daquela pessoa. E assim é Cristo. O Senhor Jesus nos conhece, nos criou. Ele sabe sobre nós melhor que nós mesmos. Ele nos conhece melhor que nós mesmos possamos nos conhecer. Embora, por outro lado, outras pessoas rejeitam essa palavra. Ouvem, mas parece que entra pelo ouvido e sai pelo outro. Porque endurece o coração. Ou porque ao ouvir a palavra e ao serem confrontadas, não aceitam ali submeter-se ao senhorio de Cristo. Buscam acreditar fielmente em suas próprias filosofias, em suas próprias crenças, em sua própria tradição, acreditando que podem servir ao Senhor Jesus da maneira que acreditam serem corretos, adaptando a seu estilo de vida aquilo que é cabível para elas. Mas, irmãos e amigos, a palavra do Senhor, ela não faz acepção de pessoas. A palavra do Senhor ela vem para justamente nos confrontar, nos revelar o pecado.
E a palavra do Senhor é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. E é muito comum nós ouvirmos diariamente pessoas incrédulas comentários do tipo: mas a Bíblia foi escrita há muitos anos por homens. Como você pode acreditar em um livro que foi escrito por homens? Ou então a Bíblia é um livro que o homem inventou. Mas, meu amigo, minha amiga, como que um homem escreveria um livro que vai contra todo o seu estilo de vida? Como um homem escreveria um livro que confronta toda a sua miséria, todo o seu pecado, que o torna culpado da justiça de Deus? Será que o homem seria capaz de ele próprio se condenar? Escrever algo que ele próprio não conseguiria ele seguir? Conseguiria sair-se salvo? E a resposta é óbvia que não. Embora sim, mãos humanas escreveram a Bíblia, grandes homens de Deus como o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários, João, discípulo amado. A Bíblia nos traz ali um confronto acerca de quem nós somos, nosso real estado. O Espírito Santo vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus que está prestes a ser derramado sobre a terra. Naquele dia ninguém vai poder dizer que nunca ouviu a palavra do Senhor, que nunca ouviu sequer um único versículo. Naquele dia, meus queridos irmãos e amigos, a própria palavra do Senhor é que nos há de julgar. Por isso eu te pergunto, você crê nesta palavra? Você crê no poder de Deus? Hoje o Senhor está disposto a salvar, está com os braços estendidos a todos aqueles que invocam o seu nome, que creem nessa palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração. Hoje é o tempo oportuno. Porque o amanhã só pertence ao Senhor. Nós somos tão limitados, tão insignificantes, que nós não sabemos nem o dia de nossa partida. Nós não sabemos nem sequer se nós vamos acordar amanhã. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos, que vocês possam ter um dia abençoado e que o Espírito do Senhor possa falar melhor nos vossos corações. Assim eu agradeço. Amém.